A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 22, nos versículos de 1 a 31. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, será que você está pronto para julgar? Está pronto para julgar a cidade sanguinária? Mostre-lhe todas as suas abominações. Dá para acreditar? Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade da paz, da bênção, a cidadela de Davi, o Monte Sião, agora, no capítulo 22, pelo profeta Ezequiel, está sendo chamada de cidade sanguinária. O que quer dizer uma cidade sanguinária? Uma cidade que derrama sangue. 3. Diga para quem? Para a cidade sanguinária. Assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Você se tornou culpada pelo sangue que derramou e está contaminada pelos ídolos que fabricou. Você fez chegar o dia do seu julgamento e o término de seus anos. Por isso, fiz de você objeto de deboche das nações e de zombaria de todas as terras. Então, o que a gente já vê aqui? Que além da idolatria que temos estudado desde Isaías, desde Jeremias e agora em Ezequiel, que é a infidelidade constante, o pecado recorrente, a tentação frequente do povo de Deus, a idolatria, nós estamos vendo o derramar de sangue. Então, além dos ídolos, derramamento de sangue. Tanto as que estão perto como as que estão longe zombarão de você, cidade de má fama, cheia de inquietação. Então, o pecado de Jerusalém já está notório, já está público. E o que vai acontecer, ou o que está acontecendo? Vergonha. Porque Ezequiel está profetizando na Babilônia. O primeiro grupo já está exilado, cativo, envergonhado. Então, as profecias já se cumpriram, a grande parte. Então, eles já sabem que Deus falou a verdade. Eles já sabem que Jeremias falou a verdade. Eles já sabem de tudo que está acontecendo e que ainda vai acontecer. Então, por isso essa má fama, esse escárnio, essa zombaria, essa difamação pelas nações ao redor. 6. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam a não ser derramar sangue. Então, o que a gente está vendo? Que a violência não é algo do povo apenas. Os príncipes, os reis, os líderes também estão derramando sangue. 7. Em seu meio desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos com o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas coisas santas e profanou os meus sábados. Em seu meio há homens que dizem calúnias para derramar sangue. Em seu meio comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. Em seu meio, homens têm relações com a mulher
do próprio pai e abusam da mulher no período da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo. Outro contamina vergonhosamente a sua nora. E outro abusa da sua irmã, filha de seu pai. Em seu meio aceitam suborno para derramar sangue. Você emprestou com usura e cobrou juros. Você explorou o seu próximo com extorsão. Mas de mim você se esqueceu, diz o Senhor Deus. É difícil até para ler. Imagina as restrições, as violações, as abominações, os pecados. É uma lista de pecados. Pecados e mais pecados. E depois de todos os pecados, fala que eles se esqueceram de Deus. E aí tu pensa, quando eu peco é porque eu tô me esquecendo de Deus. É porque Deus não é importante para mim. É porque eu não estou valorizando, louvando, adorando, temendo, obedecendo a Deus. Por isso eu peco. Quanto mais intimidade tu tem com Deus, menos tu peca. Quanto mais tu peca, é porque mais afastado de Deus tu estás. E aí a gente tem que falar que essa lista mostra as violações dos 10 mandamentos, da lei de Deus, das ordenanças de Deus. Por quê? Porque nos 10 mandamentos, tu tem leis a respeito de Deus, do teu relacionamento com Deus, santidade ao Senhor. E tu tem leis, mandamentos em relação ao próximo, que tem a ver com o teu relacionamento com outros seres humanos. Tem vídeo no canal, tem vídeos no canal sobre os 10 mandamentos, em que eu explico o que tem, vamos dizer assim, por trás dos 10 mandamentos. Porque quando o Senhor Jesus falou que toda a lei e os profetas se resumiam em 2 mandamentos, e mandamentos que eram de... Um era grande, um era maior, mas o outro tinha um valor tão grande quanto, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, os 2 mandamentos mais importantes são esses. Por quê? Porque eles envolvem todos os 10 mandamentos. Então, se eu for falar aqui, ó, do 7 ao 12, tu vai ver que tem pecados que são contra o pai, contra a mãe, contra o órfão, contra a viúva. Então, é contra pessoas, contra seres humanos, contra o próximo. E existem pecados que são contra Deus, as coisas santas. Profanar os sábados. Oferecer, comer carne sacrificada. Enfim, se nós analisarmos um por um, nós vamos verificar, nós vamos observar que alguns se tratam do nosso relacionamento com Deus e outros se tratam do nosso relacionamento com o próximo. Então, muitas vezes nós amamos a Deus, nós louvamos, nós queremos estar na presença de Deus. Mas quando a gente tem que conviver com outras pessoas, a gente não suporta, a gente peca. E o que a Bíblia diz sobre isso? Aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e maltrata, distrata, despreza, amaldiçoa, odeia o seu irmão, o seu próximo que vê, é mentiroso. Porque tu tá te enganando. Como que tu diz que tu ama a Deus se tu não ama teu próximo? Tu ama a Deus que tu não vê, mas o teu próximo que tu vê, tu despreza? Então, Jerusalém pecou do 1 ao 10, do 10 ao 1, todos os pecados, que engloba tudo. Ela feriu a lei de Deus em relação ao próprio Deus, à autoridade e santidade de Deus, e feriu a lei de Deus, maltratando, odiando o próximo. Porque tudo aquilo que foi falado ali, aquilo ali não é amor.
Uma pessoa que ama o próximo não faria mal contra o estrangeiro, contra o órfão, contra a viúva, contra seu próprio pai, contra sua própria mãe. Fala de relação entre homem e mulher. Ah, tem pessoas que fazem, vamos dizer assim, tudo certo. Da porta da casa para fora. Da porta da casa para dentro são verdadeiros demônios. Tratam suas esposas como se elas fossem um tapete, um capacho, um ser inferior, desqualificado. E vice-versa. Porque nós sabemos, estudamos em Provérbios e Eclesiastes de que a mulher pode ser muito insuportável, pode ser rixosa, pode ser uma mulher maligna, pode ser adúltera, pode ser preguiçosa. Enfim, o pecado, ele não escolhe o gênero. Homens e mulheres pecam. Então, o que a gente está vendo aqui? Que Jerusalém recebeu este, vamos dizer assim, título de cidade sanguinária porque ela estava pecando todos os pecados. Estava fazendo coisas muito erradas contra Deus e contra o próximo. E aí, se tu pensar que as maldições vêm porque tu tá pecando, as bênçãos vêm porque tu tá obedecendo. Então, tudo isso que está acontecendo com Jerusalém, com Judá, com o povo, é fruto de pecado, de maldição. A gente vê também a pessoa que tem uma disciplina, que busca na sua vida desenvolver as virtudes, ela não se entrega aos vícios, a um comportamento destrutivo. A pessoa que tem valores, que tem princípios, que tem ética, que tem moral, ela luta contra as tentações. E eu não tô falando nada espiritual. Nada espiritual. Tô falando da pessoa. A pessoa que escolhe ser decente, que escolhe ser ética, que escolhe ser moral. Agora, imagina se tu é de Deus, que tu tem o Espírito Santo habitando em ti. Tu vai fugir dos vícios. Tu vai fugir de tudo isso. Porque tu quer desenvolver o caráter de Deus, a santidade de Deus na tua vida. Então, o que a gente viu? Que Jerusalém tinha um nome, tinha as muralhas, tinha as bênçãos. Mas o que ela fez? Ela começou a pecar, pecar, pecar. E ela perdeu o nome, as bênçãos, e a cidade foi destruída. E isso é uma lição para todos nós. Porque a gente viu que a coroa não dura para sempre. Nós temos que perseverar diariamente, andar nos caminhos do Senhor todos os dias. 13. Eis que bato as minhas mãos uma na outra com furor contra a exploração que você praticou e por causa do sangue que foi derramado em seu meio. Estará firme o seu coração? Estarão fortes as suas mãos nos dias em que eu vier a tratar com você? Eu, o Senhor, falei, e eu o cumprirei. É como se Deus falasse assim, tu tá preparada para me enfrentar? Para me encarar? Tu tá preparada para o julgamento? Tu tá preparada para o juízo? Para o castigo? Para a punição? Para a tua condenação? Para a sentença que tá vindo para ti, Jerusalém? Tu tá preparada? Porque esse aqui é só o início. Ezequiel tá falando só do início. E nós sabemos que a destruição foi terrível. 15. Eu a dispersarei entre as nações, eu a espalharei por outras terras e acabarei com a sua impureza. Você será profanada em si mesma à vista das nações e saberá que eu sou o Senhor. É muito triste saber que foi exatamente isso que aconteceu. Lembrando que a cidade foi muito avisada. Se tu não sabe, se tu não está acompanhando, se tu não acompanhou, estudamos Jeremias.
e as profecias, o alerta, o convite, a convocação ao arrependimento. O quanto Jeremias sofreu e Jerusalém não se arrependeu. Agora nós estamos em Ezequiel e uma grande parte já está no exílio. E Deus continua profetizando, Deus continua falando. Mas vocês viram lá no início, contra a cidade. Agora chegou essa hora, a hora de encarar as consequências dos seus atos. 17. Eu não sei como é que está na tua Bíblia. Aqui diz o forno de fundição. Outros dizem a fornalha. Então vamos ler este trecho para entender o que vai acontecer com Jerusalém. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se transformou em escória para mim. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Eles são a escória da prata. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que todos vocês se transformaram em escória, eis que eu os ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim na minha ira e no meu furor eu os ajuntarei, ali os deixarei e fundirei. Eu os reunirei e assoprarei sobre vocês o fogo do meu furor, e vocês serão fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim vocês serão fundidos no meio dela. E saberão que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vocês. Forno de Deus, fornalha de Deus. Hoje em dia, a gente poderia falar: a chapa esquentou, a chapa tá quente, o óleo tá quente, tá fervendo. O que quer dizer? Deus quer tirar a escória. Só que a escória tá tão grande, tá tão misturada, é tanta quantidade de escória, que ele disse que ele vai ajuntar a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho no meio do forno. E vai mandar fogo. E isso vai se fundir. Por quê? Porque é inútil. Virou um lixo. É uma sujeira. É pecado sobre pecado. É tipo, acabou. Só juízo agora. Só castigo. 27. Perdão, 23. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga a essa terra: você é terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Há no meio dela uma conspiração dos seus profetas. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram pessoas, se apossam de tesouros e coisas preciosas, multiplicam as viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano, e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados, e assim sou profanado no meio deles. Agora, estamos falando dos líderes espirituais, das autoridades de Israel. Sejam reis, sejam príncipes, sejam anciãos, sejam sacerdotes, sejam profetas. Eles se aproveitam da sua autoridade para causar mais dano, para produzirem mais vítimas, para se aproveitar. Falsos profetas e sacerdotes profanos
que não respeitam, que não temem, que não obedecem ao Senhor, que vivem uma vida imunda, uma vida impura, mas continuam na religião, continuam seguindo os rituais, se aproveitando do poder, da autoridade, dos títulos. Mas Deus, lembra que a gente leu lá no início? Eles já esqueceram de Deus, eles já nem sabem quem é Deus, se é que um dia souberam. Quando escolheram, quando foram chamados para ser líderes espirituais. Agora sim, 27. Os seus líderes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem vidas e ganharem lucro desonesto. Aqui não tem como, né? Tu tem que lembrar das palavras do Senhor Jesus. Lobos em pele de cordeiro. Lobos que estão no meio do rebanho, para quê? Para atacar, para fazer estrago, para roubar, matar e destruir. E aí tu pensa, quem são eles? São os líderes. São aqueles que deveriam dar a vida pelo rebanho, dar a vida pelo povo, que deveriam se sacrificar. O que Davi fez para proteger as ovelhas e o rebanho? O que ele fez? Ele enfrentou um leão, ele enfrentou um urso. O que o Senhor Jesus fez? Ele deu e dá a vida pelas suas ovelhas, ele diz. Isso é o que se espera de um líder. Isso é o que se espera de um pastor, de um profeta, de uma autoridade espiritual. Que ele ame as ovelhas, que ele zele pela vida, pela saúde física, mental e espiritual da ovelha. Que ele não cause traumas, feridas, mal-estar nas ovelhas, não. O pastor, ele tem que alimentar as ovelhas, dar água, levar para pastos verdejantes, cuidar da ovelha. E o que a gente está vendo aqui? Que os líderes espirituais, que as autoridades espirituais de Israel queriam tudo, menos cuidar das ovelhas. Eles queriam se locupletar, né? Ter vantagem, estarem satisfeitos, prósperos. Sim, sabemos que aqui já tinha muita desgraça, fome, miséria e coisas, e estava, como eu falei, uma barbárie, já estava tudo uma loucura. Mas isso não começou no exílio, no cerco, no sítio de Jerusalém, não. A gente está vendo que o pecado vem há décadas e décadas. Eles estavam acostumados a pecar. E aqui o que a gente está vendo? Que eles queriam derramar sangue, que eles queriam a alma das ovelhas, eles queriam lucro a qualquer custo, e eles eram nobres, importantes, líderes, e continuavam usurpando, abusando, torturando, matando, roubando, mas continuavam ostentando aquela autoridade. 28. Os seus profetas cobrem isso com cal, tendo visões falsas e predizendo mentiras. Dizem, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Eles continuam mantendo as aparências. São os sepulcros caiados. Por fora, né, tem cal, é branquinho, mas por dentro é imundo, é impuro, é podre. Então, eles continuam mantendo esse status. Como? Com mentiras e com visões falsas, com profecias falsas, mantendo o povo preso, amarrado, iludido, enganado. 29. O povo da terra pratica extorsão e anda roubando. Fazem violência aos pobres e necessitados e injustamente oprimem os estrangeiros. Então, se os grandes
pecam, imagina os pequenos. Se os líderes pecam, imagina o povo. Se tu tá numa posição de autoridade e tu dá mau exemplo, tu é o pai, tu é a mãe, tu é o pastor, tu é o profeta, tu é o rei, tu é o prefeito, o governador, o presidente, tu tem autoridade, tu é professor. Se tu peca, se tu dá mau exemplo, óbvio que quem está abaixo de ti vai seguir os teus maus exemplos. Porque essa é uma maldição que vem com a hierarquia, né? A gente também viu muito sobre isso. Então era o que estava acontecendo. Do grande ao pequeno pecavam. Do pobre ao nobre pecavam. Todos faziam mal, todos estavam fazendo o que Deus abominava. 30. Aí agora vem uma parte que eu considero muito triste. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Tu tá entendendo? Não achei ninguém. Não tinha um que se salvasse. Não tinha um que quisesse pagar o preço pela santidade, pela palavra de Deus. Não tinha um. E tu sabe que basta uma pessoa. Aí eu lembrei, Noé. Não era um na sua geração. Moisés foi o libertador do povo. Abraão saiu da sua terra e foi para onde Deus mandou. Era um. José, tudo que fizeram contra ele, e ele se manteve íntegro. Daniel, que nós vamos estudar na sequência, fora de série, decidiu intimamente não se contaminar. Ele decidiu, não vou me contaminar, não vou me misturar, eu vou me manter santo. Um homem. Elias. Tinha 450 profetas de Baal e Elias era o profeta do Deus vivo, o Deus de Israel. Era um. Gideão, todos com medo dos midianitas. E Gideão se levantou corajoso. Davi. Me faltam palavras para falar sobre Davi, que enfrentou o gigante, que eu acabei de falar. Enfrentou o urso e o leão. Não tinha medo. Ele tinha medo, mas o medo não paralisava ele. Era um. E Deus fez o que fez com um. Samuel, num tempo em que a palavra estava escassa, ele tinha a palavra, ele tinha visões. Foi pedido por sua mãe, né, a Deus. Podíamos dizer várias pessoas, mas eu e tu podemos fazer diferença. Na nossa casa, na nossa família, onde nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, onde a gente estiver, a gente pode ser bênção. A gente pode ser esse que quer reconstruir, que quer cuidar, que quer proteger, que quer abençoar, que quer edificar, que tem uma boa palavra. Só que Deus não encontrou nenhum. Nenhum. Aí o que aconteceu no 31? Por isso, porque Deus não encontrou um disposto, um decidido, um corajoso, um santo, um temente a Deus, um obediente, o que ele fez? Por isso derramarei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Eles receberam o que mereceram. O que quer dizer isso? O castigo pelos seus maus procedimentos, pelos seus pecados. O que a gente aprende hoje neste capítulo de Ezequiel? Ai da cidade que despreza pai e mãe, que são injustos com o órfão e com a viúva. Cometem abominações, humilham, derramam sangue, exploram e extorquem o próximo. Do Senhor se esqueceram. Por isso Deus fez cair sobre eles o seu furor e sobre a sua cabeça o castigo do seu procedimento. Por isso, Israel
Por isso Jerusalém foi destruída.